Boa noite. Que a paz do nosso Mestre Jesus se faça presente aqui entre nós e que todos nós possamos receber nesta noite tudo aquilo que necessitamos e que desejamos em nossos corações. Eu sempre gosto de fazer uma mensagem antes da fala, né? E esse livro, se alguém tiver interesse, não sei se vocês têm facilidade, depois eu às vezes apresento o livro e aí o pessoal fica querendo o livro e acho que o pessoal da casa depois resolve o problema, né? Esse livro aqui ele é muito legal porque ele nos ensina bastante como lidar com os nossos pequenos em casa, né? Que às vezes temos um pouco de dificuldade para entender o processo das coisas, porque os nossos pequenos já estão vindo com uma linhagem bem aprimorada, né? E a gente às vezes fica no meio do caminho esperando para ver o que a gente vai fazer para atender as necessidades e as perguntas e as dúvidas que eles têm. Chama Nossos Filhos São Espíritos. E aqui na página 173 tem uma mensagem que foi passada pelo nosso querido e saudoso Chico Xavier, que foi passada por um espírito que se intitula Agar. E aí a mensagem nos diz o seguinte: Pai de infinita bondade, sustenta-nos o coração no caminho que nos assinalaste. Infunde-nos o desejo de ajudar àqueles que nos cercam, dando-lhes das migalhas que possuímos, para que a felicidade se multiplique entre nós. Dá-nos a força de lutar pela nossa própria regeneração nos círculos de trabalhos em que fomos situados por teus sábios desígnios. Auxilia-nos a conter nossas próprias fraquezas, para que não venhamos a cair nas trevas, vitimados pela violência. Pai, não deixe que a alegria nos enfraqueça e nem permitas que a dor nos sufoque. Ensina-nos a reconhecer tua bondade em todos os acontecimentos e em todas as coisas. Nos dias de aflição, faze-nos contemplar tua luz através de nossas lágrimas. E nas horas de reconforto, auxilia-nos a estender tuas bênçãos com os nossos semelhantes. Dá-nos conformação no sofrimento, paciência no trabalho e socorro nas tarefas difíceis. Concede-nos, sobretudo, a graça de compreender a tua vontade, seja como for onde estivermos, a fim de que saibamos servir em teu nome e para que sejamos filhos dignos do teu infinito amor. Que assim seja. Hoje nós vamos estar aqui fazendo algumas considerações em relação a uma faculdade, né, que a maioria de nós, ou se não dizer, a quase todos nós, possuímos, né, que é a mediunidade. Então, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala sobre a mediunidade. Na página 288 do Evangelho segundo o Espiritismo,
ele vem nos trazer o que significa mediunidade. Mediunidade é dada sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar a luz em todas as fileiras, em todas as classes da sociedade, aos pobres como aos ricos, aos sábios para os fortalecer no bem, aos viciosos para corrigir. Esses últimos não são os doentes que têm necessidades de médicos? Porque Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que pode tirá-lo do lamaçal. Os bons espíritos vêm, pois, ajudá-lo, e seus conselhos, que ele recebe diretamente, são de natureza a impressioná-lo mais vivamente do que se os recebesse de outros caminhos. Deus, em sua bondade, para lhe poupar o trabalho de ir procurar a luz ao longe, lhe coloca na mão. Não é bem mais culpado, se não a considerar. Poderá se desculpar por ignorância quando terá escrito ele mesmo, visto com seus olhos, ouvido com seus ouvidos e pronunciado com sua boca a sua própria condenação? Se não aproveita, é então que é punido com a perda ou desmoralização de sua faculdade, da qual os maus espíritos se apoderam para obstiná-lo e enganá-lo, sem prejuízo das aflições reais com que Deus atinge seus servidores indignos e os corações endurecidos pelo orgulho, pelo egoísmo. A mediunidade não implica necessariamente em intercâmbios habitual com os espíritos superiores. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos flexível aos espíritos em geral. O bom médium não é, pois, aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e não é assistido senão por eles. É nesse sentido somente que a excelência das qualidades morais tem tanto poder sobre a mediunidade. Então, vamos fazer um parênteses, né? Como que nós podemos entender a mediunidade, então? Se Deus nos dá essa faculdade, né? Essa ferramenta maravilhosa para o adiantamento do nosso espírito, né, da nossa alma, enquanto encarnados aqui, com as nossas tarefas já prontas, já assumidas perante a nossa existência em outros processos reencarnatórios, e enquanto estávamos na espiritualidade, né, que nós recebemos esta nossa faculdade da mediunidade. E quais seriam então essas faculdades, né? Quais seriam esses dons, né?
Porque tem gente, tem alguns entendimentos da Igreja Católica, fala do dom do Divino Espírito Santo, se eu não estiver enganada, tá? Outras religiões falam dos talentos e das vocações, né? Então, o Espiritismo fala mediunidade. Então, qual seria a minha mediunidade, então? Né? Eu, Alice Coelho de Oliveira, aqui presente diante de vocês. Quero acreditar que eu assumi a mediunidade da fala, né? Eu recebi essa incumbência e peço que Deus me ajude, que eu a possa cumprir com responsabilidade, né? Com muito amor, com muita dedicação, com muito respeito pelas pessoas com as quais eu convivo, não só no meu ambiente de trabalho, mas também com todos aqueles que me assistem invisivelmente, né? Porque cada um de nós, como a própria mensagem disse, nós temos os nossos anjos guardiões, que eles nos assistem, né? Os bons espíritos ou não, dependendo daquilo que eu tenha praticado, né? Então, como é que a gente atrai esses nossos irmãos, que são os nossos guardiões? Eu atraio o meu espírito protetor através da minha conduta, né? Do meu pensamento, dos meus sentimentos, né? Da maneira com a qual eu me conduzo diante das pessoas, que muitas vezes eu nem tenho muita afinidade, né? Com a minha família, com os meus amigos, né? E aqui também quero fazer um outro parêntese ainda, gente. Quando nós estivermos diante dos nossos amigos, tá? Vamos respeitar os nossos amigos e chamá-los pelos seus próprios nomes. Porque eu tenho visto uma amizade muito exacerbada, muito íntima, né? Entre as pessoas, e as pessoas não se respeitam. Elas se referem a outra, esse aí ou essa aí, né? É como se as pessoas não tivessem nome. Isso não é respeitoso, isso não é amizade, né? Isso não é consideração, isso não é amor ao próximo. Se o nosso amigo é nosso amigo, se nós o respeitamos como nosso amigo e o queremos como nosso amigo, dentro do nosso contexto de vida, nós devemos chamá-lo pelo nome. E principalmente quando estivermos em público, né? Onde as pessoas estão vendo o nosso comportamento, como nós estamos nos referindo ao nosso próximo. Isso é muito importante. Nós devemos buscar uma convivência de amor, de respeito, de solidariedade, né? de bondade, de nos ajudar uns aos outros. Nós não necessitamos criar inimizades por bobagens, por criancice da nossa parte. Já não é hora mais de nós sermos crianças, né? Nós já temos um grau de conhecimento e uma vivência de vida que já nos permite sermos pessoas respeitosas, né? Que possa estar tratando o nosso irmão com o devido respeito que ele merece, né? Então, a gente também precisa tomar cuidado nesse sentido. Então, nós repelimos os nossos amigos espirituais, né? Ou nós os atraímos. E quando nós os atraímos, é como se nós fôssemos um imã, né? Que trouxéssemos esses nossos irmãos para junto de nós. Então, nós precisamos muito, urgentemente, fazer uma reflexão em torno
daquilo que nós escolhemos para sentir, pensar e agir, né? Para que haja uma sintonia mais agradável, né? Para que nós tenhamos companheiros mais elevados, que nos permita entrar em contato com eles e fazer o aprendizado diário, que nós estamos aqui para este fim, né? Nós estamos aqui para aprender, nós não estamos aqui para um passeio ou para um período de férias, né? E aqui é a escola mesmo. Aqui é o lugar onde nós viemos para aprendermos a conviver, e em primeiro lugar com a gente mesmo, né? Porque muitas vezes a gente não convive com a gente mesmo. A gente não presta atenção. Como é que nós estamos conduzindo a nossa vida? O que nós estamos fazendo com os nossos sentimentos? Por que nós nos deixamos nos envolver com tantas... agora me fugiu a palavra, mas tantos desequilíbrios, né? A gente capta todos os desequilíbrios que estão à nossa volta. E aí nós tornamos pessoas também totalmente desajustadas, né? Aí ninguém faz nada que possa sustentar nem um trabalho, né? Nem uma convivência em família, nem um serviço voluntário, né? A gente não consegue sustentar nada. Então, hoje eu vim aqui para nos dizer, e estou dizendo para mim também, que nós que assumimos a postura de pessoas que estamos diante da doutrina espírita, né? Que estamos à frente da doutrina, com base no Evangelho do nosso Mestre Jesus, com todos esses ensinamentos maravilhosos, que basta que nós tenhamos o desejo de abrir o Evangelho para nos orientar, nós encontramos toda a sustentação que necessitamos para nos orientar nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Então, nós precisamos nos posicionar de maneira correta. Nós precisamos conviver de maneira harmoniosa, né? Não é uma pessoa pensar uma coisa e o outro pensar a outra, para que os trabalhos não se desenvolvam de maneira satisfatória dentro dos núcleos que nós pertencemos. Nós necessitamos urgentemente buscar essa harmonia para que nós efetivamente possamos elevar o Espiritismo no lugar onde ele precisa ser colocado, para que possa orientar e ajudar o maior número de pessoas possível dentro daquilo que nós nos propusemos a fazer. Há necessidade de que tenhamos também tempo para estudar, né? Para nós nos inteirarmos de qual é o nosso papel, o que é o meu lugar, e onde eu me insiro dentro desse processo de ajudar a regeneração do nosso planeta Terra. Porque nós estamos aqui porque fomos escolhidos para estar aqui. O momento é difícil, com certeza é muito difícil, mas nós já estamos dentro do lugar onde devemos fazer tudo e que estiver ao nosso alcance para elevarmos a nossa doutrina espírita e a todos nós ao lugar onde possamos prestar o maior número possível de colaboração
com a espiritualidade para elevarmos os nossos pensamentos e alcançá-los, alcançar os nossos espíritos elevados, os nossos espíritos de luz, para que eles toquem os nossos corações e que nós tenhamos capacidade e condições de fazermos o nosso papel, né? Então, muitas vezes nós percebemos que a doutrina apresenta alguns nomes, né? Pessoas que levam uma vida muito regrada, muito séria, que leva um trabalho com muita responsabilidade, com muita dignidade, com muito amor, com muito respeito, com muita solidariedade, enfim, todos os requisitos básicos para a sustentação de um bom trabalho. E em alguns momentos da vida, como todos nós somos tentados, né? Nós somos pessoas encarnadas, né? E nós temos uma legião de espíritos necessitados de luz e que muitas vezes eles não querem que algo bom aconteça por aqui, né? Então, talvez eles venham nos persuadir a fazer o trabalho de maneira contraditória, né? E aí, então, comprometendo o nosso trabalho e o nosso desenvolvimento e o nosso crescimento espiritual, como disse também a mensagem do Evangelho, que poderá nos trazer, né, muito sofrimento e que poderá nos trazer também a perda da nossa faculdade, né, mediúnica. É muito triste, né, gente? Se a gente pensar nessa possibilidade, né? Então, não vamos deixar nos envolver por essas sugestões, porque o mundo se abriu demais, é muita informação, né? É muito apelo. Então, muitas coisas estão balançando. Muitos lugares, né? De oração. Muitas religiões estão se deixando levar pelos apelos deste mundo e estão se perdendo no meio do caminho. E tudo isso, ali na frente, deverá ter alguma consequência, né? Existem coisas que nós devemos e outras que não devemos nos envolver. Para quê? Para que a gente não venha entrar em sintonia, repito mais uma vez, com esses nossos irmãos que muito necessitados, que necessitam das nossas preces, das nossas orações, que necessitam do nosso amor, do nosso amparo, que eles não venham interferir no processo de evolução da nossa evolução espiritual e do nosso crescimento mediúnico, né? Penso que a gente tem que tomar cuidado com esses detalhes. E desse livro, o livro dos médiuns, ele faz uma pergunta aqui: qual seria o médium que se poderia chamar de perfeito? Daí ele diz: perfeito, bem sabeis que a perfeição não está sobre a terra, né? De outro modo, não estareis nela. Dizei, pois, bom médium, e isso já é muito, porque são muito raros. Quer dizer, o bom médium
já é uma coisa rara, né? O que um bom médium precisa, né? Ele precisa de humildade, né? Primeira coisa que o bom médium precisa, ele precisa ser humilde. Ele não pode ser um espírito egoísta, né? Ele precisa sentir a necessidade do seu próximo, né? Uma vez que nós temos essa sensibilidade, nós temos a capacidade de captação, né, da necessidade humana, então que a gente o atenda com humildade, com respeito, né? Não importa o que ele possa ter feito, né? Não importa o que as pessoas possam ter praticado, porque na medida em que um ser humano decide buscar ajuda, né? À medida que ele vá a algum lugar buscar amparo espiritual, ele já está merecendo o nosso respeito, né? E nós não somos ninguém para julgar ninguém. Vamos deixar de lado o papel do julgador, né? Eu costumo dizer que o juiz mais severo e mais perigoso é aquele que não usa toga, né? Porque ele julga de uma maneira indiscriminada, né? Ele julga sem fazer uma reflexão em torno das necessidades humanas, né? Então, é com muita severidade mesmo que se julga. E muitas vezes nem tem fundo de verdade dentro daquele julgamento, daquele juízo de valores que a gente possa estar fazendo com relação a alguém. Porque alguém pode estar plantando aquelas considerações, né? E a gente não tem o direito de fazer propagação das misérias alheias, né? E às vezes nem é a miséria do ser humano, do nosso próximo, do alheio. É criação e imaginação fértil dos julgadores, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E quando a gente está envolvidos com os nossos irmãos espirituais, né, de luz, nós recebemos todo o amparo e toda a proteção de que necessitamos para dar continuidade, para dar sustentação, para fortalecer a nossa conduta, o nosso trabalho e também com relação aos que necessitam do nosso amparo. Então vejam como é importante que nós tenhamos essa consciência. Uma vez de posse da mediunidade, façamos todos nós o compromisso com Deus de sermos realmente aquelas pessoas que deverão fazer a diferença, né? Na vida daqueles irmãos nossos que nos procuram e muitas vezes necessitados de necessidade de toda a natureza, às vezes de provimento material ou às vezes de provimento espiritual, né? Por que não? Às vezes só quer uma palavra. E nós podemos, se nós estivermos imbuídos do sentimento da nossa faculdade mediúnica, nós podemos ajudar o nosso irmão a mudar de vida, buscar um caminho novo, né? Muito se ouve hoje em dia em suicídios,
né? Olha quantos suicídios nós temos notícias ultimamente. E às vezes um problema que nós podemos superar com uma fé um pouco, não precisa ser muita não, né? Porque lá aqui no Evangelho está dizendo assim, se nós tivéssemos uma fé do tamanho de uma semente de mostarda, que é um pontinho de caneta Bic que a gente aperta assim, olha, no papel, e fica aquele pontinho bem pequenininho, né? Ele diz, se nós tivéssemos uma fé do tamanho da semente de uma mostarda, nós superaríamos todas as nossas dificuldades. Não haveria necessidade de entrarmos em desequilíbrio emocional e nem tampouco de desequilíbrio espiritual, desestruturando a nossa força física, mental e nos tornando pessoas patologicamente, né, problemáticas com problemas de saúde. Então, nós precisamos prestar atenção, né, nesses fatos. Não há necessidade de tomarmos atitudes tão drásticas, né? Problemas, todos nós temos problemas, todos. Não importa onde estejamos, não importa onde a gente mora, não importa em que classe social nós estamos inseridos, todos nós temos problemas, né? E quanto maior é a situação em que nós nos colocamos, maior talvez seja a dificuldade, né? Então, por isso que a gente precisa ter fé em Deus, procurar o Evangelho de Jesus, procurar estudar todos os livros da mediunidade, para saber por que nós estamos sentindo determinados... estamos tendo determinados sintomas, né? Estamos com dificuldade para dormir, né? Estamos com dificuldade para conversarmos e entendermos os nossos familiares, os nossos colegas de trabalho lá no nosso ambiente de trabalho. O que está acontecendo comigo, afinal, né? De repente, eu estou com a minha mediunidade muito à flor da pele, né? E isso está me causando uma desarmonia. E então, o que eu preciso fazer? Eu preciso me harmonizar, eu preciso me espiritualizar, eu preciso buscar ainda mais, dentro da doutrina espírita, o lugar onde eu possa aprender, aonde eu possa me doar, porque nós não necessitamos só de ficar tomando passe todos os dias, né? Porque a gente fala do Papa Passe, Papa Hóstia, Papa, sei lá, imposição de mãos, e a gente não retribui. Porque muitas vezes nós temos que doar, a nossa energia é tão forte dentro de nós, gente, que desestabiliza o nosso humor, né? Então a gente precisa trabalhar essa energia. No momento em que nós estamos ali dentro da sala de passe, doando a nossa energia, nós estamos, além de estar fazendo um trabalho maravilhoso, auxiliando aqueles nossos irmãos que aqui estão, nós estamos doando de nós a nossa energia, né? Porque a água parada, ela não fica boa para o consumo, não é verdade? Se a gente abandonar uma casa e deixar uma caixa d'água cheia dentro daquela residência, se nós formos verificar algum tempo depois, e não precisa muito tempo, aquela água estará imprópria para uso, né? Então, qual que é o fluxo, né? A gente doa e recebe, doa e recebe, doa e recebe. Esse é o ponto que nós precisamos aprender. Se desejamos ser espíritas,
devemos estar preparados todos os dias, porque todos os dias teremos pessoas à nossa volta que estarão solicitando a nossa interferência. Até no supermercado, na rua, em qualquer lugar, né? Nós encontraremos pessoas que estarão ali próximos de nós e que enxergam em nós essa possibilidade. Olha que coisa maravilhosa, né? Quando uma pessoa nos procura dentro de um ambiente que ela não nos conhece, né? Ela vem puxar uma conversa com a gente, para que de repente ela comece a desenrolar uma necessidade de conversar, de pedir uma orientação. É porque aquela pessoa sentiu em nós, né? Aquele imã lá que eu já me referi. A pessoa, ela é atraída pela necessidade que ela está tendo no momento. Então ela nos procura, né? Ela se aproxima de nós. E o momento é de muita necessidade de estarmos aptos a atendermos as pessoas que nos procuram, para que possamos, naquele momento, dar o primeiro atendimento, né? Esse é o primeiro atendimento que podemos dar a uma pessoa que está necessitada de amparo. Bom, falando sempre dos espíritos de luz que poderão nos auxiliar. Uma certa vez eu estava convidada para uma festa e estávamos todos conversando, sentados todos juntos, e de repente uma senhora começou a sentir-se mal e ela começou a entrar no processo de incorporação de um espírito, né, dentro do ambiente de festa. Todo mundo saiu correndo. Ninguém queria saber daquela criatura que estava lá esbravejando. Mas as crianças, que são muito curiosas, né, elas vieram todas correndo. Foram correndo para ver o que estava acontecendo com aquela senhora. E eu falei: crianças, por favor, olha, aqui não pode ficar, viu? Vamos brincar. E tirei todas as crianças lá do ambiente. Fiquei sozinha. Eu não encontrei uma pessoa para fazer um Pai Nosso comigo, gente. E olha que tinha gente. E aí eu tive que conversar com aquele espírito, que não sei como ele estava se posicionando dentro do ambiente que realmente não tinha a menor chance daquilo dar certo, né? E, felizmente, aos poucos fui conversando, fui pedindo a ele que se afastasse, porque tinha criança, porque a pessoa não era preparada para fazer aquele processo, ela não tinha condições, não tinha conhecimento, né? Tinha mediunidade. Vocês perceberam que uma mediunidade solta, assim, no espaço, sem ser trabalhado, pode dar, né, alguns trabalhos extras, né, para pessoas que muitas vezes não estão preparadas. Eu já estava espírita naquela época, mas os outros que eram de outras religiões saíram todos correndo. Ninguém quis saber. Foi uma situação muito interessante, inusitada mesmo, sabe?
Então, qual foi a orientação que eu tive com aquela senhora? Eu tive uma conversa muito séria com ela. Eu falei, olha, a senhora já chegou num ponto que está recebendo espírito em qualquer lugar. Pelo amor de Deus, não me vá receber espíritos na feira. Porque aqui, a senhora já viu que não ficou ninguém, né? E ela ficou muito assustada. E realmente ela foi depois para a casa espírita e começou a fazer, estudar, fazer cursos. E até chegou a trabalhar ainda um tempo, ela trabalhou um tempo dentro da doutrina espírita, que fez trabalhos muito bonitos, inclusive, né? Olha só, quanto desperdício, né, gente? Por que nós temos que desperdiçar esse nosso talento que nos foi dado, né? De graça. Agora, mais um detalhe. Dai de graça aquilo que recebeste de graça, né? Gratuitamente. Porque também nós sabemos que em alguns casos as pessoas têm essa percepção, essa mediunidade muito à flor da pele, então ela começa a achar que aquilo é uma boa oportunidade para se ficar rico, né? Opa, vamos cobrar agora. Vamos fazer aqui um pezinho de meia. A pessoa pode fazer isso? Pode. Mas ela deve fazer isso? Não deve. Não deve. Porque em algum momento, se não for nessa encarnação, em algum lugar, né? Alguém vai falar, escuta, o que fizeste com a sua mediunidade? Né? A gente não fica mediúnico para ganhar dinheiro. A única coisa que a gente ganha, com bastante esforço e com bastante amor e com bastante vontade, é um lugarzinho bem, talvez, um pouquinho diferenciado daquilo que nós deveríamos receber se não levássemos a sério o nosso programa de vida, né? Ao nosso trabalho espiritual. Uma vez eu tinha bastante dificuldade em compreender por que aquelas pessoas, quando elas assumem o papel dentro da doutrina espírita, elas são muito, em alguns momentos até hostilizadas, algumas, né? E foi uma pessoa que era muito humilde, muito trabalhador, muito ponderado. E eu fiz a pergunta, porque que sempre tinha alguma coisa errada naquilo que a gente fazia, né? E ele ficou um tempão olhando para mim assim, e olhou para mim, e olhou para mim, e olhou para mim. E eu fiquei desapontada. Eu já estava ficando muito desapontada quando ele me disse: minha filha, você já pegou alguém algum dia jogando pedra em árvore que não dá fruto? Ele pensa que não, nunca vi. Cutucando com a vara para ver se cai alguma coisa? Não. Então tá bom. Só isso que ele me falou. Então lembrem-se, se tiver produzindo algum fruto, e se principalmente ele começou a ficar meio amarelinho, né? Vai ter alguém que vai jogar pedra. E vai pegar a vara e vai cutucar o fruto. A árvore.
né, no caso. Mas isso não tem importância. Isso não tem nenhuma relevância. Segue em frente e trabalha. Segue em frente e se apegue com o nosso Pai Criador. Segue em frente e segura na mão do nosso Mestre Jesus, que aqui veio entre nós e nos deixou esse legado maravilhoso que é o Evangelho de Jesus, né? Já para dizer, ocupe-se com isso daqui, não ocupe-se com o que as pessoas estão pensando de você. Porque muitas vezes as pessoas não pensam coisas boas ao nosso respeito, né? A nosso respeito. Mas coloque sua cabeça no travesseiro e faça a sua reflexão. Veja se tem fundamento e se não tiver fundamento, levanta no dia seguinte e trabalha. E siga em frente. Não deixe que aquelas pessoas que ainda estão preocupadas mais com o desenvolvimento dos outros do que de si próprios, né? Porque, gente, perdão. Aquele que está preocupado com o desenvolvimento do outro, em detrimento do seu desenvolvimento, né? Ao invés de se preocupar com si mesmo, está preocupado, está fazendo, perdoe-me, ele está perdido no meio do caminho. E não perca seu tempo em ficar desapontado, desanimado, sem energia, sem coragem, sem credibilidade, sem fé, sem esperança, porque é alguém que ainda não está preparado, que ainda não tem o conhecimento necessário, né? Está te causando algum tipo de incômodo. Se alguém está praticando alguma coisa contra ti, que bom que é o outro que está praticando contra ti, e não você está praticando contra alguém, né? Não vamos ocupar o nosso precioso tempo para desconstituir a nossa convicção daquilo que abraçamos e que acreditamos, para perder o nosso tempo com essas considerações, com estas pessoas que ainda não compreendem e não respeitam, ainda que o defeito seja meu, que eu também estou caminhando e estou procurando o meu crescimento individual. Nós não podemos mais. Nós não temos tempo para perder. Não temos tempo. Então nós precisamos acordar de verdade. Olha, leia, estude e veja. Se você estiver certo de que aquilo que você está fazendo é o caminho que você escolheu, e este caminho está te trazendo paz, está te trazendo progresso, e aí eu quero considerar, gente, que o progresso não é só espiritual, porque quando conquistamos o nosso progresso espiritual, o nosso progresso material, ele vem junto no pacote. Tá? E aí nós crescemos de todas as maneiras. Acreditem, por favor. Não vamos perder nosso tempo mais.
nós precisamos auxiliar o nosso planeta e nós precisamos unir as nossas forças para que juntos, com fé, com esperança, com amor, com dignidade, com respeito mútuo, né? Fazermos o papel e o trabalho de que necessitamos para o engrandecimento da nossa doutrina espírita. Uma certa vez perguntaram ao Kardec o que seria do espiritismo no futuro. E ele respondeu que o espiritismo seria aquilo que os homens fizessem com ele. Olha que resposta maravilhosa. Porque já estaria saindo da esfera do seu legado, de todo o processo do trabalho que ele fez, das pesquisas, né? De todo. Gente, nós temos tudo nas nossas mãos. O Kardec, quando ele começou a fazer a compilação de todos os fenômenos, das mensagens, dos trabalhos espirituais, né? dos processos mediúnicos que eram feitos simultaneamente, né? Ao mesmo tempo, em vários lugares, que eram levados até ele, os escritos e dos lugares onde havia sido passado as mensagens, né? E eram todas iguais, né? Só seria confirmado quando as mensagens coincidissem com o seu conteúdo igual, né? O que não fosse seria descartado, claro. Ele fazia isso com muita dificuldade. Ele andava de carro de boi, andava na chuva, em estrada de terra, né? Olha quanta coisa ele fez para colocar a nossa doutrina em funcionamento dentro desse nosso planeta. E muitas vezes a gente tem o carro que pode ir para qualquer lugar, né? Porque agora é tudo muito moderno e tudo muito rápido. E as informações são chegadas às nossas mãos com tanta facilidade, né? Em prazo recorde, né? Tudo é muito moderno e tudo é muito rápido e muito ágil. E nós temos esta bendita preguiça de fazermos a nossa parte. É muito triste e lamentável, né? É muito triste saber que ainda estamos... não sei se vou. Acho que hoje eu não vou. Estou meio cansado, né? Hoje eu não vou. Hoje eu não vou trabalhar porque estou sentindo um pouco de dor no braço, dor na perna, né? Gente, trabalho é trabalho. Se doer a perna, não tem problema. A gente vai com a perna doendo mesmo, né? Por quê? Porque é a responsabilidade que nós assumimos. É porque nós queremos ser parte dos colaboradores deste planeta aqui, né? Eu não sei se é o meu horário, acho que... Gente, por favor, quando eu chegar nos lugares para falar, eu vou falando. Já são 10:50, eu não sei se o meu horário é 10:50, 15:50, ou se é 9 horas, então eu fico falando. Desculpa, então... Mas olha, gente... Vamos pensar, né? Vamos nos investir de desejo de sermos os trabalhadores da última hora, em que pese o nosso assunto hoje é mediunidade, né?
E nós vamos trabalhar com muito afinco, tá? Para que nós sejamos os colaboradores deste momento. Olha que momento lindo que nós estamos vivendo. Nossa, consegue ver beleza nisso tudo? Vejo sim, vejo muita beleza. E vejo o quanto é importante o nosso posicionamento com base nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Então, que nós sejamos todos bons médiuns, responsáveis, amorosos, criadores de situações elevadas, né? Não vamos nos perder com as picuinhas da terra, que são muitas. Enquanto nós estivermos exercitando o nosso ranço, nós estaremos sofrendo ainda um pouco mais, né? E nós não queremos sofrer, a gente quer ser feliz, tá bom? Que a paz do nosso Mestre Jesus possa, neste momento, preencher todas aquelas necessidades mais prementes dentro de cada um de nós. Suprindo principalmente as necessidades de energia, de falta de vontade, aquela vontade de não fazer nada, aquele desejo que talvez venha em nós, que não há nada que se possa fazer mais. Vamos eliminar de dentro de nós tudo isso e vamos buscar o engrandecimento e vamos fazer brilhar a nossa luz. Muito obrigada a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa fazer muita diferença no coração de cada um de nós, para que tenhamos condições de levarmos adiante a tarefa que o nosso Mestre nos incumbiu. Obrigada, gente. Obrigada, Senhor. Obrigada.